poeta é um fingidor, né? Já dizia Fernando Pessoa, mas é interessante como a poesia chega a determinado poeta. Há sempre um sentimento próprio, mas esse sentimento ele pode estar ofuscado nos versos, nas estrofes, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito delicada. É basicamente isso que faz o Alberto Bresciani na sua obra, já de certa forma larga. Ele está publicando o terceiro livro, onde ele dedica, de certa forma, a falar de animais, mas com um fabulário pessoal, com um imaginário pessoal. É um poeta interessante, um poeta que merece ser lido. Tropel. Os cavalos soltos no sangue, na garganta, incontidos, o rebater dos cascos em seixos, como dançarinos de flamenco. Os cavalos vêm de longe, de onde tudo se entrega e é a extensão do que é extremo, suor, e nunca se quebra. Sim, os cavalos correm do longe ao longe, lugar de corpos reais, rudes e comestíveis ao gosto do desejo. Os cavalos sobem a boca, soltos, suas crinas deixam rastros, mas chegam à boca e na boca o passo emperra. Os cavalos são então um som apagado, oco, nenhum som, são pedra. Alberto, Fundamentos de Ventilação e Apneia. É um título instigante, né? Quer dizer, como é que nasce esse título? Aliás, os seus títulos também têm essa pegada, né, de provocação, digamos assim, né? Como é que você trabalha essa questão desses títulos? Olha, a ideia passou exatamente, você trouxe a palavra exata, provocação. Eu escrevi um livro sobre respiração, reunindo poemas que envolviam metáforas com animais e pensei em dividi-lo em partes que reunissem poemas em que se destacassem a respiração e a apneia. E depois de reunidos os poemas, eu comecei a pensar em títulos. Eu sempre tenho a vontade de um título de uma palavra só, mas por alguma razão acabo construindo frases. E nesse caso, me veio a lembrança dos manuais de medicina, né? Inclusive me perguntaram se o livro era um livro de medicina. Mas a ideia foi essa, foi uma provocação em torno da respiração, de um ponto de vista biológico, porque eu trabalhava com a vida, com animais, e interrelacionando esses animais com o ser humano. Há também uma característica dos poemas, os seus poemas também têm muito isso, eu não sei, o hábito, pelo menos alguns prosadores, eles leem os textos em voz alta, que é para que apreenda o ritmo do texto. E você trabalha muito com essa questão do ritmo. São versos livres, tudo bem, mas tem uma lógica nos ritmos, né? Há uma lógica de ritmo nas frases dos poemas. Quer dizer, isso também é intencional? Você lê o poema em voz alta? Como também foi trabalhado? Leio em voz alta. Eu penso que na poesia contemporânea, a partir do momento que você descarta alguns parâmetros canônicos, como os parâmetros canônicos da versificação, você precisa se servir de algumas ferramentas que transformem a forma, que deem ao poema a forma de poesia. E eu penso que os cortes, os enjambements, o ritmo são importantes. Então eu costumo, sim, ler os poemas em voz alta, até para evitar imagens duvidosas, porque quando uma coisa é nós escrevermos, outra coisa é ouvirmos o que está escrito. Embora eu pense que meus poemas sejam muito mais palatáveis para a leitura do que para a declamação, eu leio sim, eu leio o que eu escrevo e muitas vezes, por sinal. Porque é onde exatamente se apreende o ritmo, né? Agora, a Ana Maria Lopes, ela faz um comentário também interessante sobre o seu livro aqui no Pós-Fácil, que ele diz: nesse seu terceiro livro, o poeta se joga no fluxo sensorial do mundo, sem, entretanto, tirar os pés do chão, tensionando a linguagem e provocando o organismo leitor em dimensões que circulam entre respiração e apneia. Porque me chama muita atenção essa sua... essa coisa que ela diz do pé no chão,
mas que me remete muito a um outro poeta, que é o João Cabral de Melo Neto. Você não chega ao celebralismo do João Cabral, né, que aquilo era muito intenso, mas há uma poesia pensada, refletida. Não é uma poesia do espanto, né? Quer dizer, também como é esse seu trabalho da poesia? Olha, eu gosto muito do João Cabral de Melo Neto e gosto em especial dos primeiros livros. Eu gosto muito de Pedra do Sono, que eu acho um livro fantástico. E essas apreensões que nós fazemos através de leitura por meio de livros que vão nos chegando, de autores, etc., ela acaba de alguma forma contaminando o que nós produzimos. Não só o que se leu no passado, mas o que se leu ontem pode ser uma influência importante. Os meus poemas, eles não se constroem exatamente de uma forma cerebral. Eles partem de um momento de inspiração, que pode vir aí de uma cena de filme, de uma frase que eu li, de uma frase que me disseram, de alguma coisa que eu testemunhei. E a partir daí, de fato, com o sentimento que aquilo me provoca, com a reação que aquele fato gera em mim, eu construo o poema. E óbvio que enquanto eu escrevo, eu preciso ter algum resultado em mente, eu preciso chegar a algum lugar. Eu preciso traçar esse caminho também, enquanto escrevo ou durante o ato de escrever. Eu faço, então, assim, esse é o processo. Às vezes vem a inspiração, junto com a inspiração vem, vamos dizer assim, o conceito que eu quero para aquele poema, e assim o poema se revela. Porque o prosador tem muitas páginas para transmitir a sua ideia. O poeta não, o poeta tem que... Cada poema é uma obra em si, começa e termina ali. E é preciso de tentar transmitir alguma coisa, dizer alguma coisa naquele espaço da página que nós temos, né? Então, esse é o processo. Agora, esse livro, você trabalha revisitando os animais, né? Tem muitos poemas dedicados. Agora, curiosamente, esses animais surgem na sua obra de uma maneira mais mitológica do que propriamente física, né? Os cavalos, eles são quase alados, né? E também há aquela coisa que a gente vê em outros poetas também. O Carlos Nejá trabalhou sobre isso, o Manuel de Barros trabalhava muito isso, sobre os animais minúsculos, né? Quer dizer, os seres quase imperceptíveis, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar com essa mitologia pessoal, a gente pode falar nisso, né? Eu gosto de observar animais, gosto desde pequeno. E eu percebi num dado momento que eu já tinha alguns poemas em que eu usava os animais como metáforas. É muito comum tentarmos antropomorfizar o comportamento dos animais, assim como as pessoas vestem, às vezes, os cachorros com roupas humanas. E a partir desse processo eu passei a fazer uma identificação entre comportamentos da natureza com comportamentos da humanidade, do próprio ser humano, do ser humano que luta na metrópole como um animal luta na selva por sobreviver. E a partir da reunião desses primeiros poemas, então, e vindo o projeto, pensando num livro que trabalhasse essa associação, que foram construídos os poemas de fundamentos de ventilação e apneia. Já se diz que quase todo escritor tem seu bestiário, eu acho que esse é o meu. E essa coisa é interessante, porque ela de certa forma, é um sentimento atávico, né? Essa questão do bestiário vem dos navegadores portugueses, né? Quer dizer, isso está muito entranhado na própria cultura brasileira, né? E é interessante porque o seu livro, né? A gente está falando fundamentalmente do Fundamentos de Ventilação e Apneia, ele há esse diálogo com
com esse sentimento, que é uma coisa interessante. Não é um livro assim de proteção ao animal, mas é de um certo olhar sobre o animal. Quer dizer, essa foi a intenção mesmo, né? Quer dizer, exatamente reconstruindo um bestiário pessoal. Novamente a gente volta à questão de uma certa mitologia pessoal mesmo, né? Quer dizer, como é esses seres que estão no seu poema? Sim. Hoje em dia existe tanta violência, né, Maurício, no mundo todo. Nós vivemos num mundo fatiado em que as pessoas, legitimamente até, sob certo aspecto, se prendem a segmentos da sociedade. Eu falo de minorias que precisam buscar esse quase isolamento como uma forma de protesto, de proteção e de evolução. Então, existe violência de todo modo, né? O Baudelaire dizia que o poeta é um flaneur que passeia pelo deserto dos homens. Essa imagem é muito bonita, né? E eu penso que os poemas passam mais ou menos por isso. Os animais aí são um veículo para demonstrar exatamente a violência que a sociedade sofre, que cada pessoa sofre como indivíduo e as dificuldades que nós temos que enfrentar para ultrapassar essas violências. O pensamento, o projeto seria que as pessoas pudessem se identificar com essas imagens de animais e encontrar ali os seus sucessos, as suas desditas, os seus fracassos, né, as violências que sofrem no dia a dia. É quase que um fabulário, né? Essa retomada da fábula, né? Dessa analogia entre os sentimentos humanos visto a partir do sentimento dos animais. Coloca muito bem, é algo que me interessa muito também, muito. O exame da fábula, né? O trazer a fábula à poesia. A poesia é uma coisa interessante. O Ferreira Goulart, ele dizia que a poesia nasce do espanto, né? Do susto, né? Ele até narrava uma coisa interessante. Uma vez ele andando por Moscou, teve uma revoada de pombos e por trás dessa revoada surgiu uma mulher belíssima e ele fez um poema. Claro, né? Então, a Maria Maia, que publicou esse quase toda a poesia, são poemas desde os anos 70 até os dias atuais, é uma longa carreira de poeta. E é interessante porque os poemas demonstram essa poeta visceral, essa poeta que parte de sentimentos muito profundos, de sentimentos muito dolorosos. É um livro que fala muito de perdas, mas de conquistas também, da relação dela com a cultura brasileira, da relação dela com a cultura amazônica, né? Da relação com o contraste da secura de Brasília com a opulência das águas amazônicas. É interessante todo esse diálogo na poesia da Maria Maia, mas, sobretudo, o diálogo que ela faz com ela própria, com a poesia do sentimento. A Maria Maia, a poeta Maria Maia, desse quase toda a poesia, é, sobretudo, sentimento. É a verdade do sentimento que transpira nesse livro da Maria Maia. Né? Há um verso seu que é interessante aqui. Melhor nos serve a memória dos peixes. Breve, breve, breve. Né? Esse ênfase, essa coisa, é mais ou menos por aí essa questão do fabulário, né? Quer dizer, essa memória de curta duração, mas de uma profundidade intensa, né? Quer dizer, como é essa questão também dentro da poesia? Sobre esses versos em especial, nós sabemos que esquecer é uma receita boa para a felicidade, né? Todo mundo tem alguma coisa que deveria esquecer, ou que tenta esquecer. E assim vem a figuração da memória dos peixes, que em regra é muito breve. Dizem que um peixe ele se esquece que cruzou o aquário quando já está de volta. E isso deve ser uma forma de redenção e de felicidade, de alegria, né? Sim, eu usei esse tipo de remissão muitas vezes em vários poemas.
num dos poemas, que se chama Girafa, eu tenho memória do primeiro atropelamento que eu assisti na minha vida. Eu tinha uns 5 anos e morava no Rio de Janeiro, e assisti a um atropelamento de um senhor em Botafogo. Anos depois, muitas décadas depois, eu assisto a um documentário em que uma girafa ela é atacada por um bando de leões, e de uma forma muito surpreendente, porque é um animal gigante como uma girafa, e a girafa cai ali na savana, e eu me lembro, ao ver essa girafa caída na savana, daquele senhor atropelado na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, dos anos 60. Então, foi com esse tipo de associação que eu trabalhei. Que é uma frequência, uma constante em toda a sua obra, né? Porque nos livros anteriores também existe essa, não só uma relação com os animais, como tão profundamente está aqui, mas sempre há uma associação com o cotidiano, quer dizer, uma reflexão que parte do cotidiano para se buscar um sentimento mais intenso, mais profundo, né? Também como é que você trabalha isso em sua obra como um todo, né? Sim, eu penso que a poesia, ela fotografa não só um momento histórico que se vive, como toda a literatura, né? A literatura toma a si, historicamente, o papel de configurar a cultura de um dado momento, com as denúncias, enfim, com os protestos, né? A poesia passa por isso de uma forma muito intensa para mim também. Não só em relação ao que acontece de uma maneira mais ampla na sociedade, mas, sobretudo, daquilo que acontece individualmente conosco. Alguém já escreveu que a minha poesia existe enquanto existe o humano. E, de fato, esse é o meu maior móvel, assim, os relacionamentos, a vida das pessoas, né? As surpresas, os assombros da biografia de cada um são material da minha poesia. Agora, a gente caindo na velha frase do Fernando Pessoa, que tornou-se já um chavão, né? O poeta é um fingidor, há um disfarce sobre isso, né? Quer dizer, esse diálogo com o cotidiano, essa busca do cotidiano, ela não é tão transparente na sua obra, né? Ela é feita de maneira sutil, né? Quer dizer, como é o trabalho dessa sutileza também? Sim, eu não tenho problema com poesia confessional, com a primeira pessoa do singular, não tenho. Eu gosto muito de poesia americana. A poesia americana é quase toda construída em primeira pessoa, e desde os anos 50 e 60 com Lowell, né, com o confessionalismo, isso se tornou uma constante na poesia de língua inglesa americana. Nos meus poemas, nem sempre, e isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque quem lê poesia sempre imagina que está descobrindo o poeta por inteiro nos poemas. Sim, ele vai descobrir o poeta a partir dos pontos de vista que estão expressos ali, porque se eu quisesse escrever um poema, enfim, sobre o trabalho de um jornalista, eu ainda assim eu escreveria a partir das razões que eu tenho, do meu próprio conhecimento. Então, o que eu quero dizer, os meus poemas nem sempre são confessionais. Muitas vezes, eles, como eu disse antes, eles vão refletir uma cena de filme que me emocionou, uma música que me emocionou, alguma cena que me aturdiu ou que me preocupou, uma situação social que me comova. Então, muitas vezes, inclusive, eu escrevo de maneira que o eu lírico seria alguém que dialogasse comigo, antes de ser eu dialogando com alguém. Então, óbvio, há poemas que são confessionais. Assim, eu tenho 1 ou 2 poemas nesse livro que refletem o momento em que minha mãe faleceu, que foi um momento, obviamente, doloroso. São poemas confessionais. Mas, no geral, eu tento, até como uma brincadeira, usar assim, outras visões, outras posturas, outros personagens, né? Tentar me transformar naqueles personagens para fazer os poemas, embora lá no fundo sempre esteja o próprio Alberto, né? Porque essa questão, os poetas sempre dizem isso, né? Quer dizer,
eu é que estou ali, né? Quer dizer, o poeta, né? O Ferreira Goulart chegava a dizer de uma maneira até interessante, que ele dizia assim, você é o poeta Ferreira Goulart? Ele disse, nem sempre, né? Porque ele não estava em estado de poesia o tempo todo, né? Aí como é que se dá também essa coisa, né? Esse dualismo, digamos assim. Eu concordo plenamente. Assim, para se trabalhar a poesia, é preciso que se entre em estado poético, de algum modo. Ou pela leitura, por essas razões todas que eu declinei, por alguma visão interessante, alguma coisa que desperte a vontade de escrever um poema. Nem sempre a aridez da vida vai permitir que se tenha essa tranquilidade, né, para se fazer poesia. Por exemplo, do meu trabalho oficial, vamos dizer assim, durante o meu trabalho oficial, como juiz, eu não tenho normalmente vontade de escrever poesia. É um trabalho assim, que exige atenção, responsabilidade, eu não consigo. Eu me lembro do Cavafis, que deixava lá suas contas, seus escritos e ia fazer poesia, né? Eu não faço isso. Então é preciso que eu encontre um momento para entrar em estado poético, como disse muito melhor o Goulart, e conseguir, né, produzir alguma coisa. Isso surge em momentos de tranquilidade. Normalmente, eu costumo leio muito poesia e leio cedo, muito cedo. Antes de ir trabalhar, assim, em torno de 6, 7 horas, eu estou lendo alguma coisa, porque eu ainda não misturei, nesse momento, ainda não misturei o juiz com o poeta, então eu fico com o poeta, né, pela manhã. Essa questão da leitura de poesia, né, que também a gente percebe, é engraçado isso, a gente... o leitor, ele consegue identificar, não é influência, não é a questão, não, da influência e tal, mas consegue identificar nos poetas os leitores de poesia, né? Quer dizer, é o que a gente costumeiramente chama de cultura poética, né? Quem tem e quem não tem, não é que você cite poetas, mas a gente percebe que por trás daquele poema tem uma certa cultura poética. Como é essa sua relação com a poesia, a leitura de poetas também? Olha, Maurício, eu acho que a leitura é a melhor escola para o escritor, né? O escritor tem que, a meu ver, ele deve ler muito mais do que escrever. E assim, o meu contato com a literatura veio desde muito novo. Não tenho uma família de intelectuais que tivesse uma grande biblioteca. Isso não aconteceu, de fato. Inclusive, eu morei muitos anos no interior do estado do Rio, numa cidade que nem livraria tinha, não havia internet, não havia essa facilidade de se conseguir livros. Mas um dos meus avós, o pai do meu pai, ele gostava muito de ler. E eu lá com uns 14, 15 anos, ele me passou muito dos livros que ele tinha, aqueles livros com PH, etc. Eu não sei como eu consegui aprender, como eu consegui ser alfabetizado corretamente, porque ele me deu aqueles livros antigos e aquilo despertou em mim o gosto pela leitura, que já vinha de algum tempo, até lendo histórias infantis, obviamente, muito sobre animais, porque meu avô, desde pequeno, ele me dava muitos livros sobre animais, livros que eram editados pelo Zoológico do Rio de Janeiro, etc. Então, eu gostava muito. Agora, eu leio poesia permanentemente, e de tudo. E gosto de me surpreender com bons livros, que nós, felizmente, sim, são encontrados, né? Não só livros clássicos, livros antigos, mas livros modernos também, de poetas que eu acho espetaculares. Eu procuro comprar de quase tudo e ler quase tudo que o tempo permite. E sempre me encantando muito, né? Com o que se vai descobrindo, com o que se vai publicando. Às vezes eu lamento um pouco que nós não tenhamos tantas traduções de poetas não brasileiros, né? Nosso acervo de poesia traduzida é muito pequeno. Então você descobre, como recentemente foram lançados livros do Primo Levi, um Primo Levi poeta que eu não conhecia e eu achei fantástico. A Antipoesia do Nicanor Parra, que saiu pela editora 34, que eu gostei muito. E assim você vai descobrindo, né, novos e velhos talentos, né, e muito contemporâneos todos eles. É uma coisa interessante isso também. Agora, uma última pergunta. Bom, você escreve e tal.
O processo de escolha dos poemas para cada livro, como é que é feita a composição do livro? Sim, parte de Fundamentos de Ventilação e Apneia, eu separei esses poemas de acordo com, isso numa primeira versão do livro. Eu escrevi de acordo com o tom da respiração de cada poema. Aqueles que favoreciam uma respiração mais tranquila e aqueles que levavam à apneia ou a um estremecimento maior. E depois disso, então, eu passo a ver se eu não estou repetindo os temas, porque isso acontece, né? Às vezes nós escrevemos muitas vezes sobre uma mesma coisa ou utilizamos uma mesma imagem e com isso eu vou tentando retirar os poemas que talvez não sejam tão relevantes. E eu também tenho amigos para os quais eu passo meus trabalhos para alguma leitura antes de mandar para a editora, né? E eles dizem, olha, esse poema aqui é muito parecido com aquele outro, eu não entendi bem o que você quis dizer. E isso e essa colaboração é muito valiosa, não é? Porque o trabalho solitário de escrever poesia, e o poeta é um solitário, diferente do romancista. O romancista tem a companhia dos seus personagens, né? Muitas vezes nós escrevemos e temos o alcance do que quisemos, mas não temos a percepção de que não alcançamos. Então, esse trabalho, essa contribuição de amigos nos quais eu confio, para mim é muito, muito rica e muito valiosa. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Uma honra, Maurício, participar. Feliz de ter vindo. Obrigado.